Estamos vivendo esse momento delicado de uma forma global em relação à pandemia pelo Covid-19, um problema mundial e que nós no Brasil também não somos a exceção. Exige um posicionamento ético, um posicionamento de cidadania e responsabilidade para que sejam obedecidas as recomendações de natureza sanitária. E o vídeo de agora é para discutir um pouco essa questão da ligação do campo jurídico e medidas judiciais em relação às providências de ordem sanitária determinadas pelo poder público. Inicialmente, é preciso verificar que o direito penal trata de algumas condutas que podem ser enquadradas em relação àquelas pessoas que resistem à obediência do isolamento social, aquelas pessoas que insistem em manter estabelecimentos comerciais proibidos de funcionamento e de abertura para o público, como bares, restaurantes, lanchonetes, igrejas, e também em relação a aglomerações de pessoas em espaços públicos como praças, parques e outros. A recomendação das autoridades sanitárias é que para que se promova o isolamento social nas residências, como toda pessoa responsável deve fazê-lo. O artigo 268 do Código Penal trata do crime de infração à medida sanitária preventiva, que pode ser a hipótese de enquadramento em relação àquelas condutas das pessoas que, ao estarem em estabelecimentos públicos como bares, boates e outros, vão acabar levando a risco de contágio, a propagação do Covid-19. E pode ser a hipótese de configuração de flagrante delito, a pessoa ser presa, pois a infração penal, mesmo sendo cogitada como de pequeno potencial ofensivo, porque ela prevê uma pena de 1 mês a 1 ano de privação da liberdade, a ausência do flagrante só vai ocorrer no sentido da detenção física da pessoa se ela assumir o compromisso de comparecer a uma audiência preliminar em relação àquela autuação sumária da Lei 9.099/95, que é a Lei do Juizado Especial Criminal. Mas a conduta, efetivamente, ela pode ser considerada como criminosa. Também em relação às pessoas que permaneçam em espaços públicos, ruas, avenidas, praças, parques, fora das hipóteses consideradas como legítimas pela autoridade sanitária, e a autoridade sanitária ela deve ser compreendida no âmbito federal, estadual e municipal, elas podem estar cometendo o crime do artigo 132 do Código Penal, que também é uma exposição a perigo direto e iminente à saúde e à vida de número indeterminado de pessoas, pela perspectiva de que facilita a propagação do vírus em questão. Também é um procedimento que vai exigir a autuação sumária da Lei 9.099/95. Fazendo uma reflexão complementar, é necessário dizer que para esses dois delitos torna-se inviável a determinação da prisão preventiva, porque os requisitos do artigo 313, incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal não estariam presentes, ou seja, a pena combinada não é superior a 4 anos de privação da liberdade. Mas nós temos que atentar para a seguinte consideração: a partir do momento em que a pessoa envolvida não seja mais primário, mesmo no âmbito do Juizado Especial Criminal, é possível a prisão preventiva em relação ao reincidente. E como é possível a prisão preventiva, as medidas cautelares alternativas à prisão podem ser empregadas. Por exemplo, a obrigação do recolhimento domiciliar imposta pela decisão judicial. Dentro dessa perspectiva,
Logicamente que esse comportamento é um comportamento extremamente grave, ele precisa de contar com o apoio, mesmo que seja de forma coadjuvante, à conscientização das pessoas de um modo geral, para neutralizar aquela experiência que vem com o rompimento das normas dirigidas a toda a coletividade. E nesse aspecto há de se chamar a atenção para que o primeiro registro de natureza policial e mesmo do Juizado Especial Criminal, não ensejando uma restrição à liberdade de ir e vir pela seara penal, vai constituir fundamento mais do que suficiente para que se promova em relação à pessoa recalcitrante uma ação de natureza combinatória para exigir a obrigação de não fazer, isto é, para que ela não deixe o isolamento social no âmbito de sua residência e vá para os logradouros públicos, impondo-se o ônus sancionatório de acordo com o artigo 536 e 537 do Código de Processo Civil, ou seja, pode ser feita a imposição de multa, até mesmo a lacração do imóvel da pessoa para que ela não saia, enfim, todas as outras providências que forem compatíveis com a necessidade de se obrigar ao recolhimento em função da urgente e extrema gravidade da situação sanitária no país. Por outro lado, o próprio registro significa como um indício veemente de que isso pode ser ocorrido e os legitimados poderão fazer esse pedido de natureza processual civil ao Poder Judiciário, quer seja o Ministério Público, quer seja o ente público no âmbito da União, do Estado e do município, para que haja até mesmo um provimento de ordem cautelar, tutela de emergência, tutela provisória no sentido de se acautelar esses interesses sociais. Ok? Então tenhamos todos nós uma conduta extremamente responsável, ética, cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos dos nossos próximos, cuidarmos da coletividade como um todo, respeitando todas as informações e as orientações das autoridades sanitárias. Um abraço a todos, estejamos todos nós juntos para superar esse momento difícil. Muito obrigado, um abraço a todos.